Então, galera, a gente vai falar hoje de gráfico da função afim, tá bom? Gráfico, como eu estava conversando aqui, gráfico terror do estudante. Gente, fiquem tranquilos, tá? Não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas, claro, a gente precisa ter um certo cuidado com a interpretação, tá bom? Então, nós estudamos o modelito da função afim, que é f de x igual a x mais b. O A é a taxa de variação, o B é a taxa fixa, certo? Nós vimos o que também? Que quando o A é positivo, a função vai ser crescente, quando o A é negativo, a função vai ser decrescente. E agora a gente vai estudar o modelo do gráfico dessa função, tá bom? Para hoje, para que vocês entendam o funcionamento desse gráfico, eu já estou informando a função e a gente vai montar o gráfico, tá? Mas saibam que, na prática, o que vocês têm aí nas questões, o que vocês têm aí na vida é o contrário. A questão já te dá o gráfico e você descobre a função, tá bom? Então, só para vocês ficarem sabendo disso. A gente vai construir o gráfico, mas normalmente o gráfico já está pronto e a partir dele você precisa interpretar e descobrir a função, tá? Para isso, você precisa, claro, ter um entendimento geral sobre o gráfico, que é o que a gente vai falar agora, tá bom? Vamos lá. Coloquei dois exemplos aqui. Primeiro, f de x é igual a 2x mais 6. Só para ver se vocês estão atentos, respondam aí para mim. Quanto vale o a dessa função? Quanto vale o a dessa função? O a é a taxa de variação, né? O a é o que vai acompanhar a variável. Perfeito, o a vale 2. E o b vale 6, tá bom? Cuidado, o A não é 2x, você não carrega a variável junto, é só o que multiplica. Então, é só 2, tá? Então, o A é 2, o B é 6, beleza. Vamos construir o gráfico dessa função. Para construir o gráfico, eu montei aqui uma tabelinha para a gente montar alguns valores de x, substituir e descobrir os resultados em y. Esses valores de x que estão aqui, eles não são uma regra, tá? Eu que escolhi esses valores. Beleza? Se você, por acaso, tiver que construir um gráfico, você também pode escolher os valores que você vai substituir. Só que é interessante organizar esses valores em ordem crescente, justamente para acompanhar o comportamento da função. Tá? Então, coloquei em ordem crescente aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir cada um desses valores de x para saber qual vai ser o resultado y. Lembrando que f de x e y são a mesma coisa, tá bom? Quando eu substituo o x, eu encontro o y. Essa é a ideia, tá? Então, vamos começar aqui substituindo o x por menos 3. 2x mais 6. Lembrando, 2 vezes x mais 6, tá? O 2 está multiplicando o x. E aí, quando eu troco o x por menos 3, eu tenho 2 vezes menos 3 mais 6. Ok? 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Ok? Então, nós temos aí o primeiro ponto. Como assim, primeiro ponto? Todo ponto no plano cartesiano, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y, um par ordenado xy, tá? Aqui, no caso, a gente encontrou o primeiro ponto, que seria o ponto menos 3, 0. Nós vamos encontrar vários pontos, marcar no gráfico e construir a função, ok? Agora, eu vou substituir por menos 2. 2 vezes menos 2 mais 6. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 6 dá 2. Cuidado aí com as continhas, com o jogo de sinal, para não errar besteira, tá bom? Agora, menos 1, 2 vezes menos 1 mais 6. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 6, 4. 0, agora a gente vai substituir por 0. 2 vezes 0 mais 6. 2 vezes 0 é 0, mais 6 dá 6. 2 vezes 1 mais 6. 2 vezes 1 dá 2, mais 6, 8. E por fim, 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. Então, nós temos aí vários pontos
E nós vamos lá. Temos aqui 6 pontos, né? A gente vai substituir esses pontos no gráfico. A gente vai jogar esses pontos no plano cartesiano. Tá bom? Então, começando aqui, ó. Primeiro ponto. Menos 3, 0. Menos 3, 0. Quando o x é menos 3, o y dá 0. Como é que eu marco esse ponto? Ele vai ficar aqui em cima do menos 3. Tá bom? Porque o x, em x eu desloquei menos 3, e em y eu não desloco, tá? O y é esse deslocamento vertical. Como ele é 0, então eu não ando nada para cima nem para baixo, eu fico no eixo. Ok? Então esse é o primeiro ponto, menos 3, 0. Depois, menos 2, 2, ó. Quando o x for menos 2, o y dá 2. Menos 2, 2. Então, aqui, ó, quando o x é menos 2, o y dá 2. Ok? Estão acompanhando aí? Dá um joinha aí no chat, só para eu saber. Menos 2, 2. Agora, menos 1, 4. Quando o x é menos 1, o y é 4. Vamos lá. Vou tentar marcar aqui certinho. Menos 1, 4. Ok? Ótimo. Tem que lembrar aí do plano cartesiano, tá? Menos 1, 4. Agora 0, 6. Quando o x é 0, o y dá 6. Então, outro pontinho que fica no eixo. Dessa vez no eixo y. Porque eu não tive deslocamento em x, eu tive deslocamento dessa vez só em y. Aí ele fica aqui no eixo. Agora o ponto 1, 8. 1, 8. E o último ponto, né? O meu quadro é pequenininho aqui, eu não vou conseguir marcar, seria o ponto 2, 10. Tá? Mas esses aqui já são suficientes para a gente construir o gráfico. Ok? Esse gráfico vai ser uma reta. Vamos colocar aqui, ó. Eita, ficou bem torta. Eu falei que era uma reta, aí eu faço um negócio torto desse. Vamos consertar, vamos consertar. Professora, tá piorando. Ah, deixa. Tem nada não. Tem nada não. Vamos lá. 7. Finge que é uma reta, tá? Finge que é uma reta. Então, nós temos uma reta crescente. Ok? Observem o seguinte. Vamos lá. O que a gente consegue afirmar, voltando ali para a tabelinha, o que a gente consegue afirmar sobre os valores de y à medida que eu vou aumentando os valores de x? Olha só, quando eu vou aumentando o x, o y também aumenta. E aumenta no seguinte padrão, daqui para cá eu somo 2, daqui para cá eu também somo 2, soma 2. Opa! Vocês estão vendo que vai aumentando de 2 em 2? Por que isso acontece? Porque a nossa taxa de variação é 2. A taxa de variação não é o A? A nossa taxa de variação é 2. Então, a minha função vai aumentando de 2 em 2. Vejam só que interessante. Né? Por isso, justamente o nome taxa de variação. Entendeu? Viu que legal? E aí, a gente tem uma reta crescente. Você vai avaliar da direita para a esquerda. Não é igual eu fiz aqui, não. Aqui é só porque, pelo apoio, ficou melhor desenhar nesse sentido, tá? Mas a gente sempre faz a leitura do gráfico da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Como a gente lê normal. Da esquerda para a direita, o gráfico está subindo. Tá bom? Vai ser uma função crescente. Por quê? Porque a minha taxa de variação é positiva. Está aumentando. Função crescente, tá? E aí, pontos relevantes no gráfico, quais são? O ponto... meu pincel caiu aqui. O ponto em que a função corta os eixos. Onde ela cortou o eixo y? Ela cortou o eixo y no 6. O
que é justamente o B. Será que é uma coincidência ou uma regra? Não, não é uma coincidência, realmente vai ser uma regra, tá? A função afim, ela vai cortar o eixo y justamente no valor de B. Se o meu B for 2, ela vai cortar o y no 2. Se o meu B for 15, ela vai cortar o y no 15. Se o meu B for menos 5, ela vai cortar o y no menos 5, tá bom? A reta, ela vai cortar o eixo y no valor de B, tá? E outro ponto relevante também é onde ela vai cortar, interceptar o eixo x. Onde ela interceptou o eixo x? No menos 3. O que vai ser isso? O zero da função. Como assim, prof? Como assim o zero da função? Pega a sua função aqui, 2x mais 6, e iguala a zero. Pega 2x mais 6 e iguala a zero. 2x é igual a menos 6, x é igual a menos 6 sobre 2. X é igual a menos 3, que é o quê? O zero da função. A gente já até tinha calculado aqui, ó. Quando eu substituo o x por menos 3, o resultado dá zero. Isso é zero de função. Para qualquer função, tá, gente? Para qualquer função, a definição de zero da função é o valor de x que, ao substituir na função, o seu resultado vai ser zero. Como que eu descubro o zero da função? Igualando a zero, tá? Então, ó, onde ela vai cortar o eixo y? No menos 3. Por quê? Porque quando o x é menos 3, o resultado é zero. Beleza? Vocês estão acompanhando aí? Conseguiram entender até agora? Nós construímos o gráfico da função, uma reta crescente, corta o eixo y no b e corta o eixo x no zero da função. Tá? Beleza. Dica muito importante para vocês. Assim, muito. Porque é o principal erro do estudante aqui no gráfico de função afim. O B, a gente consegue ver pelo gráfico aonde corta o eixo Y, né? Já o A, não. Presta atenção, anota essa dica. O A, ele não fica escrito no gráfico. O A é algo que tem que ser calculado, tá bom? O B, tudo bem, ó, aqui é o B. Ah, aqui é o A. Não, não é assim. O A precisa ser calculado, tá bom? A gente vai focar mais nessa parte na próxima aula. Mas, se você já consegue perceber que o A vai ser o quanto variou aqui entre um ponto e outro, já é um avanço, tá? O problema é que nem sempre o gráfico traz 2 pontos consecutivos. Porque se eu tiver 2 pontos consecutivos, é só eu ver a diferença entre eles, tá? Mas nem sempre é assim. Então, para hoje, como já vai ficar muita informação, a gente vai trabalhar isso um pouco melhor depois, tá? Mas segue essa dica. O B a gente consegue ver no gráfico. O A não. O A a gente precisa fazer um cálculozinho, tá bom? Então não esquece. Não fica achando que o A... Ah, o B é onde corta o eixo Y, o A é onde corta o eixo X. Não é, tá? Não é. Então, agora, segundo exemplo, né? Fizemos o primeiro exemplo, segundo exemplo. F de x é igual a menos x mais 4. Vamos identificar os valores de A e B. Quanto vale o A e quanto vale o B nessa função? Responde aí no chat, tá? Responde aí no chat. Quanto vale o A? Quanto vale o A nessa função? Menos 1. Perfeito. Sim, menos 1. E o B? 4. Essa função vai ser crescente ou decrescente? Como o A é negativo, vai ser decrescente. Isso eu já tinha falado na última aula, né? Então, eu coloquei aqui os mesmos valores de x, tal, para a gente substituir. Então, a gente consegue até ser um pouco mais rápido agora, tá? Vou substituir o x
e encontrar o resultado em y. Então, quando x é menos 3, eu tenho menos x mais 4. Então, menos 3 mais 4. Tenho o menos da função, hein? Menos 3 é 3. 3 mais 4, 7. Agora, eu vou substituir o x por menos 2. Menos 2 mais 4. Menos 2 dá 2. 2 mais 4, 6. Menos 1 mais 4. Já vou anotar todos. Menos 0 mais 4. Menos 1 mais 4. Menos 2 mais 4. E menos 3 mais 4. Aqui, menos 1 dá 1. Mais 4, 5. Menos 0 mais 4, 4. Menos 1 mais 4 dá 3. Menos 2 mais 4 dá 2. E menos 3 mais 4 dá 1. O próximo seria menos 4 mais 4 que dá 0, né? Quando o x for 4, o y dá 0. Só que não coube aqui, tá? Vamos marcar esses pontos no plano cartesiano, lembrando, ó, olha o comportamento da função. O que está acontecendo, né? De um ponto para outro. Eu estou sempre diminuindo uma unidade. Por quê? Porque a minha taxa de variação é menos 1. Ok? Está variando menos uma unidade de um ponto para outro. Tá bom? Marcando os pontos. Vamos lá. Quando x for menos 3, o y dá 7. Vamos ver se esse gráfico vai ficar melhor. Menos 3, 7. Ok? Quando x for menos 2, o y é 6. Então, eu tenho para ordenado menos 2, 6. Menos 2, 6. Menos 1, 5. Menos 1, 5. 0, 4. 0, 4. Fica no eixo. 1, 3. 1, 3. 2, 2. 2, 2. Lembrando sempre em primeiro x, depois y, tá? 2, 2, 3, 1. 3 no x e 1 no y. Então, teremos aqui a nossa reta decrescente. Muita hora nessa calma. Vamos ver se a reta vai sair melhor agora. Vou até me posicionar aqui. Poderia ter sido melhor, mas tá bom. Pontos importantes. Olha, onde cortou o eixo y? Onde cortou o eixo y? Bem aqui do 4. Que é o quê? O B. Entendeu? Onde cortou o eixo x? No 4. Que é o quê? O A. Pé, errou. Não é assim. Onde corta o eixo x é o zero da função. Como é que eu descubro o zero da função? Igualando a função a zero. Menos x mais 4 é igual a zero. Menos x é igual a menos 4. Multiplica por menos 1 os dois lados. X igual a 4. Esse é o zero da função. O que ele significa no contexto? Significa que quando o x é 4, o y é 0. Ok? Então, o zero da função não significa substituir o x por zero. O zero da função significa igualar a função a zero. Tá bom? Então, coloquei aqui para vocês hoje um exemplinho de função crescente, decrescente, tá? E vamos às nossas observações aqui. Primeira observação. No gráfico, A é chamado coeficiente angular e B é o coeficiente linear, tá? Então, nos contextos, a gente costuma chamar o A de taxa de variação.
Mas no gráfico, o A a gente chama de coeficiente angular. Por quê? Porque ele vai ser responsável pela inclinação da reta. Ele vai ser responsável pelo ângulo da reta. Por isso que o A é chamado coeficiente angular. Inclusive, ele vai dizer se a função é crescente ou decrescente. Tá bom? O B é coeficiente linear. Por quê? Porque ele vai dizer, ó, mantendo a mesma inclinação, ele vai dizer onde a reta vai cortar o eixo Y. Então, ele traz tudo para cima ou para baixo, sem mudar o ângulo. Quem muda o ângulo é o A, tá? Então, o A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. Segunda observação, o gráfico da função afim é sempre uma reta crescente quando A é positivo e decrescente quando A é negativo. Beleza? Então, só realmente confirmando o que eu falei algebricamente na última aula. Hoje a gente comprovou com o gráfico. Quando A é positivo, eu tenho a função crescente, eu tenho a reta crescente. Quando A é negativo, eu tenho a reta decrescente. Terceira observação, essa reta ela vai interceptar o eixo Y em B e o eixo X no zero da função, não é em A, é no zero da função, tá? E como eu mencionei aqui, zero da função é o valor de X que quando você substitui dá zero, né? E como que eu descubro esse valor? Igualando a função a zero, tá bom? E última observação, e não menos importante, né? A gente faz uma conexão com a física. Lá na física, vocês viram o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, com a seguinte fórmula. S é igual a S0 mais VT. Eu tenho o deslocamento em função do tempo, né? Eu tenho deslocamento em função do tempo. Esse deslocamento, ele é retilíneo. Vocês viram na física, já confirmei com o professor, vocês viram na física, né, que esses gráficos, eles são retas. Eles são funções afins. Quando eu coloco S é igual a S0 mais VT, o V, que acompanha o T, que acompanha a variável em questão, ele é como se fosse o nosso A. E o S0 é o B, ok? Que é da onde você começa o deslocamento. Só que daí na física você só tem a parte positiva, né? Então seu deslocamento começa daqui para frente. Ah, ele começou no 6, o meu S0 é 6, aí vai daqui para frente. Se a minha velocidade é positiva, então reta crescente, o deslocamento aumenta, a distância vai aumentando com o tempo, né? E se a velocidade é negativa, significa que o meu deslocamento está diminuindo, a distância está diminuindo com o tempo, né? A aceleração negativa, enfim. Tá? A gente pode fazer essa conexão com a física. Claro que aqui, normalmente, esse é só o positivo mesmo, né? Do MRU. Tá bom? Vou ver se tem mais alguma consideração, mas eu acho que é isso. Tá? Por hoje, queria apresentar a vocês o gráfico da função afim. Tá? E são essas as nossas conclusões. Eu peço que copiem essas anotações. Quando a gente encerra, assim que a gente encerra a aula, eu vou postar a foto. Copie essas anotações, é interessante. Para ajudar vocês no estudo aí, tá? Se você assistir a aula agora, amanhã você já esqueceu. Então é importante anotar até para ajudar na memorização. Beleza? Alguma dúvida? Eu vou encerrar a gravação, tá? E aí a gente continua a nossa conversa aqui. Vocês podem falar suas dúvidas. Eu vou só encerrar aqui a gravação para fechar o vídeo lá. Tá bom? Nenhuma dúvida? Opa! Não achei aqui. Interrompi. Achei.